108 anos do nascimento de Amílcar Cabral. Chefe de Estado-Maior da Armada lamenta as condições atuais em que se encontram as instalações da Marinha de Guerra. Estas e outras notícias serão desenvolvidas já a seguir. Boa noite. O Ministro de Estado dos Negócios Estrangeiros dos Emirados Árabes Unidos esteve hoje no país para uma visita de algumas horas e foi no aeroporto que o Presidente da República, Umaru Sissoko Embalo, manteve encontro de trabalho com o diplomata árabe. À sua chegada no aeroporto internacional Osvaldo Vieira, o Ministro de Estado dos Negócios Estrangeiros dos Emirados Árabes Unidos foi recebido pela sua homóloga guineense Suzy Barbosa, que conduziu seu hóspede para um encontro no Salão de Honra com o Presidente da República. O encontro com Umaru Sissoko Embalo durou mais de meia hora. No fim, foram os dois ministros que prestaram declaração. Primeiro, o hóspede. O ministro dos Emirados Árabes Unidos disse que constituía um privilégio encontrar-se com o Presidente da República. Afirma ser portador de uma mensagem do seu presidente ao Presidente Umaru Sissoko Embalo. A mensagem tem a ver com a necessidade do reforço das relações de cooperação entre os nossos dois povos e Estados. A recepção e o encontro com o Presidente Embalo decorreram num ambiente muito bom. A ministra de Estado dos Negócios Estrangeiros, da Cooperação Internacional e das Comunidades falou aos jornalistas sobre o significado desta visita. É um impacto muito grande. Não é comum que um país como os Emirados Árabes Unidos mandem um ministro enviar uma mensagem de Sua Excelência o Presidente para o nosso Presidente. É inédito. Isto demonstra que a Guiné-Bissau realmente tem estado a fazer inovações. Tivemos recentemente visita do chefe de Estado francês, agora temos uma mensagem do chefe de Estado dos Emirados e isto mostra realmente a vontade que tem de aproximar da Guiné-Bissau, de aumentar a cooperação bilateral. Suzy Barbosa enumera as possíveis áreas de cooperação com os Emirados Árabes Unidos. Alguns setores, nomeadamente na agricultura, criar projetos de desenvolvimento agrícola e outros setores que nós ainda vamos desenvolver porque têm boa vontade de cooperar connosco e reconheceram a mais-valia de ser um país como a Guiné-Bissau, embora, como diga o nosso Presidente, é um país pequeno, mas não é um Estado pequeno, e isso é que fez com que viessem até a Guiné-Bissau hoje transmitir essa mensagem e a boa vontade de trabalhar connosco. Recorde-se ainda a visita do chefe da diplomacia dos Emirados Árabes Unidos durou algumas horas e tudo aconteceu nas instalações do Aeroporto Internacional de Bissalanka. O chefe de Estado-Maior da Armada lamenta as condições atuais em que se encontram as instalações da Marinha de Guerra Nacional. As inquietações do contra-almirante Helder Nyanque foram expressas nas celebrações dos 53 anos da fundação dos Fuzileiros Navais. Foi a 12 de setembro de 1969 que foram enviados para a antiga União Soviética os primeiros guerrilheiros do PAIGC para a especialização em fuzileiros navais. Feitas as contas esta segunda-feira, são 53 anos depois que se criou este ramo da Marinha de Guerra Nacional com dupla característica: combater para sempre nas águas e na terra. Foi em pleno evoluir da Guerra de Libertação Nacional que Amílcar Lopes Cabral teve a célebre ideia que havia toda uma necessidade de dotar a Marinha de uma força especial
decidindo enviar para a antiga União Soviética 76 jovens combatentes para a formação na especialidade de fuzileiros. Primeiro curso de fuzileiros navais, em 12 de setembro de 1969, dando origem aos atuais fuzileiros navais da Guiné-Bissau. Fundadas em plena guerra contra o exército colonial português, as boinas pretas continuam a ser as mesmas, mas com novos desafios enquanto uma força da elite. Daí contar com a prontidão e credibilidade dos seus fuzileiros, uma unidade de elite vincada na disciplina, coragem, abnegação, forte espírito de corpo e sentido de missão, demonstrados outrora em vários cenários de conflitos e missões no país e no quadro de manutenção de paz das Nações Unidas. O chefe do Estado-Maior da Armada lamenta as condições atuais que as instalações se apresentam. As atuais instalações de alojamentos dos fuzileiros navais constituem sérios desafios e preocupações ao Comando Armado, por se encontrarem em um avançado estado de degradação devido à falta de intervenção e reabilitação séria e profunda ao longo de muitos anos. A cerimônia ficou marcada com um assalto simulado em demonstração à prontidão combativa. O governo promete apoiar iniciativas privadas. A garantia é do Ministro de Energia e Indústria na sua mensagem no âmbito da celebração da 23ª Jornada Africana da Tecnologia e da Propriedade Intelectual. Sob lema Propriedade Intelectual, alavanca da industrialização e da diversificação da economia, a Organização Africana da Propriedade Intelectual, OAPI, celebra este ano a sua 23ª Jornada da Tecnologia e da Propriedade Intelectual. A escolha deste tema se explica pela nossa firme vontade de fazer da propriedade intelectual uma importante alavanca no processo de desenvolvimento industrial e na diversificação econômica dos nossos países. Esta celebração será uma oportunidade, entre outras, de revisitar a história da OAPI, observando as diferentes transformações à luz das suas duas principais missões. Primeira, situar a sua contribuição no desenvolvimento tecnológico industrial e na diversificação econômica nos Estados. Segunda, destacar os projetos atuais e futuros da OAPI e o impacto esperado para marcar sua contribuição para o desenvolvimento socioeconômico. Dada a contribuição do setor privado na revolução da economia, o governo promete trabalhar de mãos dadas com todos os intervenientes no setor econômico. O governo, na sua política de desenvolvimento socioeconômico no país, fez da utilização estratégica da propriedade intelectual um elo essencial para o desenvolvimento industrial, a criação de riqueza, o emprego e a diversificação da sua economia. Para tal, o governo não poupará esforços para incentivar e apoiar qualquer iniciativa privada ou pública que tenha por objetivo a criação e desenvolvimento de negócios através da utilização estratégica e eficaz da propriedade intelectual. Os trabalhos desenvolvidos pela organização na industrialização e diversificação da economia nos países membros estiveram igualmente em destaque. Com vista a apoiar o esforço de desenvolvimento tecnológico e industrial dos seus Estados-membros, a OAPI desenvolve há alguns anos ações de apoio e incentivo à criação de empresas suscetíveis de valorizar o potencial tecnológico de investigação e desenvolvimento público ou privado de inventores, fazendo-os, assim, contribuir para esse desenvolvimento. É assim que a OAPI organiza, de 2 em 2 anos, num dos países, Salão de Invenção e da Empresa Inovadora. A 9ª edição deste salão está prevista para este ano em Abidjan, Costa do Marfim, de 16 a 19 de novembro de 2022. Estou convencido de que, com todo o potencial que abunda no espaço OAPI e afirma vontade das mais altas autoridades políticas de trabalhar pelo progresso econômico e social das nossas populações, industrialização, base do crescimento econômico, se tornará
uma realidade nos Estados-membros da Organização Africana da Propriedade Intelectual. Recordo que todos os anos, no dia 13 de setembro, a Organização Africana da Propriedade Intelectual, OAPI, celebra a Jornada da Tecnologia e da Propriedade Intelectual. O Ministério do Ambiente e Biodiversidade lança o processo de elaboração do Plano Nacional de Intervenção de Urgência na Guiné-Bissau. O evento congrega os técnicos do Ministério e as ONGs que intervêm no setor do ambiente. No ateliê promovido pelo Ministério do Ambiente, analisou-se a questão da falta de um plano nacional de intervenção de urgência, o que significa um plano que visa cautelar as futuras consequências que podem ser causadas à população durante a exploração do petróleo e gás. Em representação do Ministro do Ambiente e Biodiversidade, o diretor-geral do IBAP afirmou que a Guiné-Bissau é o único país da sub-região que não dispõe até o momento desse plano. No sentido de pôr na prática toda a nossa valência em matéria de planificação e de combate contra a poluição de origem dos hidrocarbonetos e outras substâncias perigosas, e não só, mas também na concepção de um sistema nacional de preparação de luta contra o derrame de petróleo e gás, baseando na nossa realidade, particularidade e na perspectiva de fazer face aos desafios que o país tem no domínio de combate à poluição. O processo que acompanhamos terminará de certeza com a validação de um documento final, Plano Nacional de Intervenção de Urgência, que, em princípio, até final do mês de outubro, teremos uma proposta preliminar para, de seguida, dar a sua continuidade por se tratar de um processo longo. No entanto, a tarefa exige de nós uma responsabilidade tão elevada e, para tal, todos nós devemos trabalhar afincadamente de forma a dotar o país de um plano com todos os requisitos aceitáveis tecnicamente. Segundo Justino Biai, a zona costeira da Guiné-Bissau sustenta cerca de 70% da população rural. Guiné-Bissau, sendo um país costeiro, rico em biodiversidade e recursos naturais, e com mais de 75% da sua população a viver e depender diretamente da exploração dos recursos naturais e da biodiversidade, ela não poderia ficar indiferente neste processo. Portanto, o plano deve ser um documento consensual de política que identifica os conteúdos dos planos operacionais e estratégicos, assuntos legislativos e institucionais e outros elementos essenciais e os investimentos necessários para a resolução dos problemas de eventual poluição marinha costeira. Anis Guilô, chefe do projeto GINACAP, uma das parceiras do IBAP, disse que há muito que a sua organização esperava o engajamento da Guiné-Bissau para a implementação do projeto. Por sua vez, o coordenador do projeto COPJA, Demba Martico, reconhece o atraso da Guiné-Bissau em conceber um plano para a futura exploração do petróleo e gás. O Ministério do Ambiente e Biodiversidade, em parceria. O AC comemorou o dia do nascimento de Amílcar Lopes Cabral sob o lema Caminho para o Novo Estado. Estudantes universitários tomaram parte na cerimônia de comemoração dos 98 anos de Amílcar Lopes Cabral. Presidente da comissão organizadora disse que a universidade, que carrega o nome do fundador da nacionalidade guineense, é uma referência simbólica na formação profissional dos jovens quadros. Propõe reunir acadêmicos, que nós estamos aqui, educadores, artistas e literatos para dialogar sobre os cenários sociais, políticos, econômicos, culturais no contexto guinense e não só. Considerando que isso implica também refletir sobre procedimentos epistemológicos e pragmáticos relativos à inclusão dos conteúdos da história e produção científica nos currículos escolares da universidade e em todos os seus níveis. É refletir sobre a contribuição de Amílcar Cabral e os caminhos para um novo Estado pós-independência. A universidade tem por obrigação, como é uma instituição pública, não tem nada para gerir os lucros, tem por pautar na qualidade, formar os estudantes que vão estar na altura de resolver problemas do país. Essa data vai servir para nós, como estudantes, data de reflexões. O que é que nós temos feito até hoje? O que é que a reitoria, e junto com
coletivo dos professores estão a fazer, as atividades que estão a ser desencaminhadas, atividades acadêmicas, e também nós, como estudantes, vamos dar os nossos contributos, participar ativamente em realizações dos projetos da Universidade Amílcar Cabral. Por outro lado, o docente da Universidade Amílcar Cabral falou dos métodos implementados pela direção com o propósito de dinamizar mais o ensino universitário. Nós estamos implementando uma política onde vamos adotar, daqui para frente, contrato com professores só a nível de mestrado. Isso porque uma universidade, além de formar quadros, tem que envolver com projetos de pesquisa e extensão. Nas salas de aulas implementamos algumas políticas que favorecem o estudante. Esse semestre, por exemplo, todos os estudantes vão ter o plano do curso para poder acompanhar de perto o que está sendo dado, e o professor, por sua vez, tem o mesmo plano do curso. Portanto, há toda uma interação entre o aluno e o professor. Os caminhos ideológicos de Cabral para a execução e o cumprimento do programa maior, a construção do Estado, os quais consistiam na promoção da competência, da justiça, do bem-estar social e cultural, através do ensino e pesquisa, foram regalados à posição secundária. Quer dizer, esses valores foram colocados no segundo plano, tendo reflexo hoje, não apenas no aparecimento tardio e no débil funcionamento das instituições universitárias guineenses, como também na vida político-social do povo guineense. Termino citando mais uma vez Cabral. A nossa luta hoje não é conversa nem palavras, nem escrita nem falada. A nossa luta hoje é a nossa ação de cada dia contra nós mesmos. De recordar que a Universidade Amílcar Cabral é um projeto nacional lançado em 6 de setembro de 2003 com o objetivo de formar quadros e evitar assim a fuga dos jovens para estrangeiros. Se tudo correr segundo as previsões, a cidade de Bissau vai ter uma nova paragem central de raiz com melhores condições, afiançou o secretário-geral da ACOBES, Bambo Sanha, depois de um encontro com a Direção-Geral de Viação e Transportes Terrestres. São inúmeros os problemas que afetam o setor de transporte público na Guiné-Bissau. Entre eles se destacam a má condição das infraestruturas rodoviárias, a adulteração de preços de transporte, a má condição de paragem central, entre outros problemas. Toda essa situação motivou o encontro entre a Associação de Consumidores de Bens e Serviços e a Direção-Geral de Viação e Transportes Terrestres, em que saiu a garantia por parte do Governo, através da Direção-Geral de Viação e Transportes Terrestres, da construção de uma paragem central de raiz. De acordo ainda com o secretário-geral de ACOBES, no encontro foi abordado também a questão de terminais dos transportes públicos que muitas vezes não oferecem melhores condições. O governo perspectiva a construção, nesse caso, de uma paragem central orçado em cerca de 30 bilhões de francos CFA, assegurou o secretário-geral da ACOBES após o encontro com o diretor-geral de Viação e Transportes Terrestres. O intervalo é rápido, voltamos já. Sejam bem-vindos à segunda parte deste telejornal. A construção da ponte da estrada forçado terminará daqui a 2 semanas, informou o diretor-geral da empresa Filcar, Ivo Carvalho. A estrutura da ponte da estrada forçado, que tinha cedido parcialmente com o aumento do nível de água, já está em reconstrução há uma semana. Obra em termos de construção, mas anteriormente isso estava a desenvolver estudos ao nível de hidráulico e projeto de betão armado, que efetivamente foi concluído e de imediato foi aprovado para o início das obras. A ponte está sendo feita de betão armado com uma metodologia completamente diferente da ponte anterior, disse o diretor-geral da empresa Filcar. O estudo, imediatamente surgiu aquele problema, portanto, iniciou-se o processo de estudo hidráulico e formação do projeto de betão armado. Mas o governo aprovou o estudo? Aprovou tudo, está resolvido.
E quando é que vai terminar? Estamos a pensar, conforme tínhamos falado, num período máximo de 15 dias. Mais coisa, menos coisa, mas dentro daquela fronteira. Mesmo com a dificuldade da chuva? Mesmo com a dificuldade da chuva, sim. Já reuniram as condições? Já reunimos as condições, sim. De recordar que os moradores de Beiro Chão de Pepe Varela deparam com dificuldade de locomoção devido à queda desta ponte há mais de 2 semanas, provocada pelas chuvas que têm atingido a cidade de Bissau nos últimos dias. Vendedoras do mercado de bairro de Kuntum-Madina queixam-se da falta de condições higiênicas e falam de exposição diária a um cenário desumano. A falta de higiene e infraestruturas adequadas à condição humana remetem para um cenário que preocupa as vendedoras do mercado de Kuntum-Madina. Damiana Té, vendedora de peixe do referido mercado, revela que, para além de falta de água potável, não dispõem de casa de banho. Uma situação igualmente lamentada por Joana Gomes, que afirma que o mais caricato é que ninguém faz nada para mudar o cenário. Para a vice-presidente da Associação dos Feirantes do referido mercado, Fátima Tanjai, a situação tem piorado, já que, segundo ela, a Câmara Municipal de Bissau não tem retirado a tempo o lixo no mercado. Mesas de venda montadas no chão, água estagnada, barulho e mau cheiro são as descrições do mercado de Kuntum-Madina. Contrariamente, a situação é diferente numa das partes do mercado de Bandim. Aliu Soares, um dos responsáveis, enaltece o trabalho da direção da Câmara Municipal de Bissau, assegurando que dispõem de quase tudo, com destaque para a casa de banho e água potável. Importa referir que nos mercados improvisados vende-se quase tudo, desde peixe, fruta, verduras, ervas medicinais e até comida confeccionada. O Centro de Formação Técnico-Profissional, OPG, procedeu ontem à abertura de práticas individuais de estudantes. O ato aconteceu em parceria com o Grupo Cultural Netos de Bandi. É uma iniciativa prática complementar à parte teórica que os estudantes aprenderam durante a formação. Estudantes põem na prática os conhecimentos adquiridos mediante o resgate da identidade cultural, tal como sugere o lema. A arte faz parte da cultura, né? Então, culinária faz parte da cultura. Desde que a culinária faz parte da cultura, temos que fazer tudo na base da nossa cultura. OPG não é só cozinhar. Temos disciplinas. Por exemplo, estás a ver ali daqui a pouco, os outros estão a falar inglês, mas perfeitamente. Os outros estão a falar português, perfeitamente. Estão a falar inglês, perfeitamente. E já sabem misturar as coisas, o que é bom, o que não é bom. Sabem tirar daqui e pôr ali, juntar as coisas. Porque temos disciplinas ali que contêm essas coisas para fazer. Nós estamos a dedicar o que é nosso. O Grupo Cultural Netos de Bandinha é o anfitrião do evento mediante uma parceria existente. O Centro de Formação Técnico-Profissional OPG é muito mais do que uma escola de culinária. É um espaço de formação de cidadania. O que assistimos aqui hoje ultrapassa um simples evento de encerramento ou então de uma animação cultural. Hoje, nesse espaço conseguiu ser uma pequena Guiné-Bissau, um pequeno mundo numa cidade. A apresentação que os formandos fizeram aqui são apresentações que ultrapassam um simples espetáculo ou então um simples evento de encerramento. Nós estamos satisfeitos e esse espaço está aberto para qualquer tipo de atividade, sobretudo o que diz respeito a eventos culturais desta natureza. Os participantes tiveram a oportunidade de proceder à degustação de pratos típicos de diferentes etnias da Guiné-Bissau. Faz parte dos pratos apresentados à gastronomia de alguns países da sub-região e mesmo a nível internacional. Prevê-se a continuidade da parceria existente entre o Centro de Formação Técnico-Profissional OPG e o Grupo Cultural Netos de Bandi. Boa noite, voltamos a vê-los amanhã na mesma hora.